Olá pessoas, eu sou a Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim fazer com vocês um balanço das minhas metas literárias de 2025. Será que o que eu me prometi lá no início de 2025 eu cumpri? Vou comentar sobre isso no vídeo de hoje. Já vou chegar pedindo para você deixar o seu joinha. Lembra de comentar ao longo do vídeo alguma coisinha aí embaixo, tá? Que eu vou responder, eu vou ler com todo carinho. Obrigada pela companhia de vocês sempre. Eu gosto de fazer os vídeos aqui no YouTube justamente pela conversa que eu consigo ter com vocês. E vamos falar então sobre os meus projetos e metas literários para 2025. Será que eu consegui cumprir ou não? Agora, no início de 2026, eu já fechei esse balanço e consigo conversar com vocês sobre isso. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer metas literárias para o próximo ano. Eu costumo cumprir muitas delas, inclusive as listas de 12 livros para 2025, esse tipo de coisa. E o primeiro projeto que eu tenho dado prioridade aqui no canal é o de 40 livros para ler antes dos 40. Eu vou fazer um vídeo para atualizar vocês a respeito desse meu projeto de 40 livros para ler antes dos 40, mas o que eu posso adiantar para vocês? Que, na verdade, eu tenho duas dessas listas, né? Então, eu tenho 80 livros para ler antes dos 40, porque 40 livros são de ficção e 40 são de não ficção. E para eu conseguir bater essa meta antes de completar 40 anos, eu preciso ler, em média, 8 livros de cada uma dessas duas listas. Então, no total, no ano, eu preciso ler 16 livros da lista de 80 livros para ler antes dos 40. E ano passado, eu li 5 livros só da lista de ficção, mas da lista de não ficção eu li 11. Então, no total, eu consegui ler 16 livros dessas duas listas. Depois eu vou conversar com vocês. Eu acho que essa lista não vai durar mais 2 anos, que é o que eu pretendia. Simplesmente porque alguns dos livros que estão na lista eu já não estou mais tão afim de ler. Mas no vídeo em que eu falar especificamente sobre os 80 livros para ler antes dos 40, eu converso com vocês melhor sobre isso. E claro, eu falo para vocês quais livros daquela lista eu li em 2025. E se você quiser saber quais livros estão nessa lista, eu vou deixar os 2 links, são 2 vídeos diferentes, um para os livros de ficção e um para os livros de não ficção. Eu vou deixar esses 2 links no box de descrição. E eu tenho metas de todo ano. Então, entra ano, sai ano, eu tenho um conjunto de metas mais ou menos fixas, que eu chamo de metas do equilíbrio. Eu gosto de variar o meu tipo de leitura, mas eu quero ficar atenta também a uma certa diversidade de leitura, porque se eu não ficar atenta a isso, eu só leio o que cai no meu colo. E o que cai no meu colo são tipos de autores, tipos de livros muito específicos. Por exemplo, a maioria dos livros que eu vou ler serão de homens, brancos, europeus ou dos Estados Unidos. E eu não quero que isso aconteça, eu quero tentar variar o máximo possível, tá? Dentro do que eu preciso também, porque eu estudo história, filosofia, que são áreas, principalmente filosofia, muito dominadas por homens brancos, europeus, enfim. Então eu acabo lendo muitos desses também e tá tudo bem, né? Mas a minha primeira meta do equilíbrio é manter equilibrado, ou seja, entre 40% e 60%, o número de autoras mulheres e autores homens. E em 2025 eu consegui manter esse equilíbrio porque eu li 48% de livros escritos por mulheres e 45% de livros escritos por homens. Ainda tem uns 7% faltando aí, mas se você assistiu meu vídeo de estatísticas, balanço de leituras de 2025, você vai entender o restante aí dessa porcentagem que faltou. Mas, se eu não me engano, em 2025 eu li 1 ou 2 livros escritos por mulheres a mais do que livros escritos por homens. Então tá dentro aí desses 40% a 60%. A minha segunda meta do equilíbrio é ler pelo menos 12 autoras ou 12 autores negros em 2025. E eu li 12, eu acho que esse número eu vou aumentar para 2026, pelo menos um pouco. E outro que eu pretendo aumentar é a terceira meta, ler pelo menos 3 livros de autoria indígena em 2025. Eu vou fazer um vídeo só para as metas de 2026, então vocês vão ver aí qual foi a minha ideia para fazer esse aumentinho. E a terceira meta de ler pelo menos 3 livros de autoria indígena, eu li 4, então eu ultrapassei a meta. Uma outra meta que eu tinha colocado é ler pelo menos 3 filósofas ou 3 filósofos. E eu li 3, Aristóteles, Martha Nussbaum e Ailton Krenak. Eu li outros livros de filosofia, mas a maioria deles foram comentando obras de algum filósofo.
E aí eu chamo esses livros mais de paradidáticos do que de livros de filosofia, efetivamente. E uma outra meta que eu incorporei nessa meta do equilíbrio é a de ler pelo menos 10 livros que eu ganhei de presente. E isso inclui cortesias e parcerias. Porque eu ganho alguns livros, às vezes, de aniversário. Eu faço aniversário no final de janeiro e tem muitos inscritos, às vezes, que me presenteiam e tal. E eu não quero deixar esses livros se perderem aqui na estante. Então eu coloquei essa meta de ler pelo menos 10 que me deram de presente. E no ano de 2025 eu li 11. Foi bom. Tem uma outra meta que eu coloquei, que é de comprar menos livros do que eu comprei em 2024. E essa meta eu não cumpri, tá? Eu comprei mais. Mas tá tudo bem também. Em 2026 a gente tenta de novo. E teve um último desafio que eu fiz em 2026, eu fiz meio de última hora, e funcionou muito pra mim, que foi o desafio das palavras-chave. Quem propôs esse desafio foi o Vitor Almeida, do canal Geek Freak. Ele propôs pra gente uma palavra por mês do ano, e eram palavras abrangentes, assim. Você tinha que procurar na sua estante um livro que tivesse alguma palavra que remetesse à palavra-chave. Então, por exemplo, em janeiro, a palavra-chave foi iluminação. Eu tinha que procurar aqui na minha estante algum livro que tivesse a ver com luz ou algo assim. E eu peguei o livro Essa Coisa Brilhante, que é a Chuva, da Cíntia Moscovitch. Então, o brilhante se relacionou com a ideia da iluminação. Deu pra entender? Se vocês quiserem, eu tenho um vídeo em que eu falei das minhas escolhas para esse desafio, porque eu cumpri as 12 palavras-chave ao longo do ano. Eu fiquei muito feliz com isso, porque foi um desafio que me ajudou a desencalhar os livros da minha estante. É uma coisa que tem me preocupado um pouco. Tem livros que eu tenho aqui há décadas, tipo, há muito tempo, há muitos anos, e eu quero ler. Se eu não quisesse ler, eu já tinha doado. Eu faço uma doação, algumas doações de livros, trocas de livros ao longo do ano. E os que eu mantenho aqui são os que eu quero mesmo ler. Só que os meus projetos fixos acabam passando na frente. Então o desafio das palavras-chave me ajudou a desencalhar esses livros. O único daquela lista que eu não cumpri, então se você quiser ver a lista, o vídeo tá lá. E o único da lista que eu mudei o livro foi o mês de outubro, cuja palavra era noturno. Eu tinha prometido ler o livro Sair da Grande Noite, do Achille Mbembe, um historiador e filósofo camaronês. E é um livro que está na minha lista dos 40 de não ficção para ler antes dos 40. E esse eu não consegui ler, eu não estava muito inspirado para ler esse livro na época, é um livro denso. E aí eu substituí por um livro menorzinho, chamado Sonhos de Einstein, do Alan Lightman. Então eu peguei essa ideia dos sonhos para falar com a palavra noturno e deu certo. E esse desafio me ajudou a tirar o pó de alguns livros que estavam aqui paradinhos na minha estante, eu adorei. E é isso, gente. Então, de modo geral, eu tô muito satisfeita com o andamento das minhas metas de 2025. Eu acho que eu cumpri a grande maioria delas. Vocês viram que algumas metas são mais abertas, né? Eu não me proponho, por exemplo, a ler um certo número de livros, mas eu quero ler com diversidade, com qualidade, claro, né? E dentro aí dos meus projetos, tá bom? Me conta aí nos comentários o que você achou, se você gosta de fazer metas literárias para o próximo ano. Vai sair vídeo aqui das metas de 2026, então me acompanhe, fica comigo, que eu acho que vocês vão gostar, tá? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!